Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa transmissão. Estamos vivendo a estação mais importante do calendário cristão, a Páscoa. Essa época do ano, nós nos voltamos para o sacrifício voluntário que Jesus fez na cruz por nós, fez na cruz em favor dos nossos pecados, em favor dos pecados de toda a humanidade. Muitas são as celebrações que marcam esses dias, igrejas de diferentes tradições e lugares no mundo todo têm celebrado este momento que nos lembra que por nós mesmos nós éramos incapazes de nos salvar e que para isso Deus enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. Quando Jesus morre na cruz em nosso lugar, Ele aplaca a ira de Deus por conta do nosso pecado e assim Ele nos salva de uma eternidade sem Deus. Hoje, sexta-feira da Paixão, muitas de nossas igrejas se reuniriam nesse mesmo horário para o culto conhecido como culto das 7 palavras. Conforme registrado nos evangelhos, nós temos 7 momentos nos quais Jesus abre a sua boca e profere aquelas que foram as suas últimas palavras antes de sua morte. Por conta das circunstâncias que a gente está vivendo nesses últimos meses, nós não poderemos nos reunir presencialmente, por isso eu me reuni com alguns pastores. Mais do que isso, amigos queridos que estão espalhados por todo o Brasil e até em outros lugares do mundo, fora do Brasil, para que juntos nós pudéssemos parar por esse tempo e ouvir a voz do Cristo crucificado, ouvir a sua voz e ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar nos seus últimos momentos. Depois de Cristo proferir as suas palavras finais, o que nós temos é o silêncio, o sábado de silêncio que ecoa por toda a terra. Esse não é um silêncio passivo e aterrador, mas é um silêncio daqueles que esperam, de quem espera a semente que morreu e que agora no ventre do solo germina a fim de brotar no domingo da ressurreição como uma árvore forte que não pode jamais ser destruída. Sim, o silêncio do sábado é o silêncio da espera pela ressurreição. Você é convidado daí de onde você está a acompanhar conosco essa jornada que requer olhos e ouvidos bem atentos. Olhos atentos para ver o crucificado e ouvidos atentos para ouvir as suas palavras a nós. Seja bem-vindo, vamos começar esse tempo juntos?
nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Olá pessoal, para vocês que não me conhecem, o meu nome é Leandro, eu sou pastor na igreja presbiteriana Chácara Primavera, na cidade de Campinas, em São Paulo. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês para podermos olhar um pouquinho para aquilo que a Bíblia tem a nos mostrar sobre as palavras que Jesus expressou enquanto estava na cruz. Eu queria convidar você a olhar comigo o texto que se encontra em Lucas, capítulo 23, versículo 34, uma das palavras de Jesus na cruz, ele dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu queria chamar a tua atenção para algo muito importante que está acontecendo aqui. A cruz de Cristo, ela vem antes da história. A cruz de Jesus estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo dividiu a história, mudou o mundo, mudou a vida. A vida se divide entre antes de Jesus e depois de Jesus, entre antes da cruz e depois da cruz. Além disso, a cruz de Jesus é a salvação. A cruz de Jesus é o único caminho para que o ser humano entenda o que significa amor, o que significa perdão. A cruz de Jesus não foi um acidente, mas a cruz de Jesus foi um plano de Deus. Cristo veio ao mundo com uma agenda muito definida: voluntariamente amar, voluntariamente perdoar, voluntariamente sofrer os danos do pecado, os danos do salário que o pecado trouxe, a morte para as nossas vidas, nos salvar da condenação eterna, escolhida por cada um de nós quando nós optamos nos desconectar de Deus ali no Éden, ao optar por andar pelas nossas próprias regras, nossas próprias pernas. Por isso a cruz não foi um acidente, mas a cruz foi um plano de amor, um plano de perdão. A cruz de Jesus é o maior drama da história, o palco da justiça de Deus e o cenário perfeito para a expressão do amor de Deus, o perdão de Deus. Ele foi levado para a cruz. Ele foi entregue para a cruz. Jesus se entregou para a cruz, ele foi acusado, ele foi condenado, ele se deu nesse sacrifício. Jesus foi acusado por várias coisas ali. Jesus primeiro foi acusado por uma rebelião política da sua época. Ele foi acusado de ser o rei dos judeus e de ser contra Roma, de ser contra César, de ser contra o Estado, a ponto de ouvir darem vozes ali na cruz, dizendo para ele: se você é o rei do judeu, então se salva. Jesus foi acusado de blasfêmia. Os judeus ficaram embasbacados ao ouvir Jesus se apresentar como filho de Deus, como o próprio Deus na terra. Jesus foi acusado de ser um impostor. Eles viram, mas não entenderam. Eles não ouviram, eles não conseguiram compreender a força e o poder da expressão do que Jesus estava fazendo aqui
Disseram para ele: desça da cruz, se és o Filho de Deus. Jesus foi acusado de ser um salvador. Ao ouvir palavras condenatórias dizendo salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Jesus foi acusado de usar indevidamente o nome de Deus. E disseram coisas horrorosas para ele. Na cruz, naquele cenário, naquele palco perfeito para o amor de Deus ser explanado, ele foi abandonado. Jesus foi desamparado e abandonado pelo povo, o mesmo povo que viu os seus milagres, que viu levantando paralíticos e curando leprosos, agora zombam dele. Jesus foi desamparado pelos líderes, os mestres, os doutores da lei, aqueles que saberiam quem Jesus de fato é. Deixaram ele de lado. Jesus foi abandonado pelo próprio Pai. O universo se contorce de dor, o sol escondeu a sua face, as trevas invadiram o meio-dia, ele se fez pecado por nós, maldição por nós, ele bebeu o copo da ira de Deus. O que eu queria chamar a tua atenção nesses primeiros minutos é que quando tudo isso aconteceu com ele no madeiro amaldiçoado, ele não respondeu nada, ele não se defendeu. Ele ficou calado, olhando os seus acusadores e todos aqueles que o haviam abandonado. E com muito esforço, todo deformado pelo castigo que nos traz a paz, quando ele resolveu abrir a sua boca para dizer algo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele intercedeu, ele orou, ele clamou pela misericórdia de Deus sobre a vida dos seus e dos seus piores inimigos. Ele nos ensinou o peso do amor e nos ensinou o peso do perdão. O perdão que não é obtido por mérito, não depende de quem eu sou, muito menos do que eu faço. O perdão que atinge o meu coração e deve atingir o coração de todos aqueles que estão ao meu redor. Por isso, meu querido, eu queria te convidar diante dessa palavra de Jesus. Todas as vezes que você estiver diante da realidade do pecado que existe em você, lembre-se, Deus tem perdão por você. Quando você estiver diante da realidade do pecado do outro atingindo você, lembre-se, você pode perdoar a qualquer um igual a você, como Deus o perdoou. Quando você entender de fato o que ele fez naquela cruz, você conseguirá dizer com a tua alma, Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-me. Que Deus abençoe muito a sua vida. As
marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Olá, a gente vai seguir com as nossas reflexões a respeito das falas de Jesus na cruz. E para a nossa reflexão de agora, eu te convido a olhar o que Jesus Cristo disse, como está registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 23, no versículo 43, onde está registrado assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu acho essa fala incrível. A gente pode tirar tantos ensinamentos de um trecho tão curto. Por exemplo, pensando sobre o reino de Deus e sua atemporalidade. Como seria possível alguém estar naquele mesmo dia com Jesus Cristo no paraíso? Não falta ainda se cumprir algumas profecias, ainda não falta a ressurreição de Jesus, que seriam 3 dias depois. Não falta a descida do Espírito Santo, como foi prometido lá em Joel. Não faltam acontecer algumas coisas até que alguém esteja com Cristo realmente no paraíso? Só se o reino de Deus fosse de fato atemporal. Bom, mas existe algo mais extraordinário do que a atemporalidade do reino de Deus. Para mim, algo mais incrível do que o quando é o quem. E para a gente entender um pouco sobre isso, a gente precisa olhar para o contexto. Lá está Jesus sendo crucificado e ao seu lado 2 malfeitores. E a gente sabe que essa morte, esse tipo de morte, era pior que alguém poderia receber naquele tempo. Era uma condenação que ia além de pagar pelos crimes que alguém cometeu. Era para servir de exemplo para que outras pessoas não imitassem aquelas que estavam penduradas no madeiro. Aquela morte era além do que passar por um momento de tortura física e uma tortura psicológica e lentamente morrer. Era para que as pessoas olhassem, observassem aquela execução e pensassem: eu não quero estar ali, eu não quero passar por aquilo, eu não vou fazer o que aquelas pessoas fizeram. De fato, Jesus estava em companhia de 2 pessoas que eram os piores da sociedade da sua época, provavelmente, para estarem passando por aquela condenação. E as autoridades que assistiam a todo aquele espetáculo da época diziam: tu não és o Cristo de Deus? Poxa, desce daí, salva-te a ti mesmo. Salvou a tantos, por que você não se salva? E ao ouvir isso, um dos malfeitores vira para Jesus e diz: verdade, se salva, tira a gente daqui também.
ele não estava reconhecendo quem é Jesus. Na verdade, ele só estava querendo tirar o dele da reta. Ele viu que havia a possibilidade de que a sua vida, cometendo crimes e fazendo coisas terríveis, que eram completamente abomináveis à sociedade, havia ali uma oportunidade dele sair ileso daquilo. Mas, do outro lado do cenário, ao outro lado de Jesus, o outro malfeitor diz: mesmo estando nós dois aqui, sobre a mesma sentença que o próprio Deus, você não é capaz de levar Deus a sério? Você não teme a Deus? A gente está aqui porque a gente merece, mas esse homem está aqui sendo inocente. Então ele pede: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí vem a fala de Jesus que nós lemos logo no início, dizendo que ainda hoje Jesus estaria com ele no paraíso. Se há algo mais incrível do que a atemporalidade do reino de Deus, é o fato de que o reino de Deus está acessível a pessoas que não merecem estar por lá. Não há mérito. Por exemplo, esse homem está lá no reino com os apóstolos, estará lá conosco e vai ter um bate-papo sobre como foi a nossa caminhada com Jesus, como foi a nossa vida após se encontrar com Cristo aqui. E talvez alguns vão poder falar que serviram em X ministérios, que participaram do momento do culto, evangelizaram tais pessoas, foi ser missionário em um local distante, foi ser missionário do outro lado da rua, Paulo contando das suas jornadas, Pedro falando a respeito de trabalhar com a igreja logo no primeiro século, cada um contando sobre a sua história, e aquele homem vai poder chegar e falar que ele estava sendo condenado porque ele era uma pessoa terrível e no último minuto de sua vida ele reconheceu de que ele realmente era um pecador e de que Jesus realmente é o Filho de Deus. E isso foi suficiente para que ele tivesse lá. O reino de Deus é um reino de graça. É um reino que recebe pessoas que são as piores da sociedade, porque não dá acesso a essas pessoas pela sua conduta de vida, mas dá acesso através de um reconhecer os seus erros e reconhecer sobre quem Jesus Cristo é. O que Paulo nos mostra na sua carta aos Efésios, que é a obra do Espírito Santo. É dom de Deus. Essa mensagem, essa certeza de que nós podemos estar com Cristo, não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Ele fez, gera no nosso coração, gera uma esperança, gera uma alegria, uma certeza que nos traz paz, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Aquele homem que tinha como seta a morte, agora tem uma nova certeza para a sua vida. A certeza de que ele estará com Jesus Cristo na eternidade. O que o apóstolo Paulo já deixou descrito para a gente na carta que ele coloca aos Filipenses, lá no capítulo 1, no versículo 23. Estar com Cristo é infinitamente melhor. Que eu e você possamos ser movidos por essa mesma mensagem. Que a gente possa lembrar que, apesar das tribulações que enfrentamos na nossa vida, das dificuldades que venhamos enfrentar, apesar das lutas do nosso dia a dia, apesar das nossas fraquezas, das nossas derrotas, apesar de sermos pecadores, apesar de desobedecermos a Deus, infelizmente, com uma frequência muito maior do que desejaríamos, apesar de tudo isso, por causa do que Cristo fez por mim e por você na cruz, nós estaremos com Ele no paraíso eternamente. E isso é infinitamente melhor. Que o Espírito Santo grave em nossos corações essa mensagem, enquanto nós aguardamos no tempo e no espaço o retorno do nosso Rei Jesus Cristo. E entraremos com Ele por toda a eternidade no paraíso. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia
em sua aparência, para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Olá pessoal, estamos numa jornada juntamente com o nosso Senhor Jesus, acompanhando seus últimos momentos antes de sua morte sacrificial na cruz. Nós estamos não apenas contemplando a sua paixão e crucificação, mas estamos ouvindo as suas últimas palavras. Nós já ouvimos a intercessão que Jesus faz ao Pai pelos seus algozes, pedindo ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Já ouvimos também a declaração do perdão e a abertura do paraíso para um ladrão que na cruz, ali naquele último momento, arrependido, ao lado de Jesus, clama por perdão, se arrepende, e Jesus diz para aquele ladrão: hoje você estará comigo no paraíso. Agora nós ouviremos a terceira palavra, uma palavra que Jesus dirige a duas pessoas muito queridas por ele, sua mãe Maria e o discípulo amado, João, o autor do Evangelho onde se encontra o texto que nós leremos agora. O texto de João, no capítulo 19, versículos 26 e 27, nos diz que
Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, Jesus disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Que lições esse texto tem para nos trazer nesse dia em que lembramos do sacrifício de Cristo na cruz? Nessa dramática cena pintada pelo evangelista João, nós vemos uma lista de mulheres no versículo antes, no versículo 25, que estavam presentes durante a crucificação. E dentro dessa lista fazia parte Maria, a mãe de Jesus. Agora, no versículo 26, nós vemos que ao lado de Maria há mais um personagem, o discípulo a quem Jesus amava, modo pelo qual o próprio João se identifica ao longo do Evangelho. Este é um momento de extrema agonia, tanto para o filho crucificado, vendo a sua vida ser drenada, quanto para aquela mãe, que via sua alma traspassada pela dor de ver um filho ser torturado à vista de todos. Maria, agora, muitos anos depois, experimentava aquilo que fora dito para ela muito tempo antes, fora predito por Simeão em seu cântico registrado pelo evangelista Lucas no capítulo 2, versículo 31, quando Simeão disse: Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Por mais terrível e perturbador que seja imaginar a cena de uma mãe assistindo à morte do próprio filho, de uma forma tão cruel, o evangelista não foca no sofrimento de Maria, não foca no sofrimento daquela mãe, mas o evangelista foca na dor e no amor do filho crucificado. D.A. Carson, um comentarista muito conhecido do Evangelho de João, comentando esse texto, destaca que é muito natural ver, conforme a gente encara nos versículos 26 e 27, uma expressão do amor e do cuidado de Jesus por sua mãe, uma ponderada provisão por suas necessidades na hora da suprema desolação. Ao dizer: Filho, eis aí a tua mãe, para o apóstolo João, Jesus demonstra sua preocupação com Maria em não deixá-la desamparada ou esquecida, como acontecia com muitas viúvas daquela época que não tinham filhos. E apesar de Maria ter os seus filhos vivos, os seus outros filhos vivos, nós sabemos que Maria já havia há muito tempo deixado a sua vida comum para seguir o seu primogênito. Além do mais, os irmãos de Jesus, conforme a gente vê no próprio Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, que os irmãos de Jesus não apenas não acreditavam que ele era o Messias, mas os irmãos de Jesus eram hostis à sua pessoa. O fato de João ser o discípulo a quem Jesus amava evocava dele uma resposta de amor, uma resposta de gratidão, um amor igualmente proporcional àquele que Jesus estava demonstrando na cruz, não apenas para com seus discípulos, mas para com toda a humanidade. A belíssima lição que esse texto nos deixa é que, mesmo nos piores momentos de Jesus, ele consegue se compadecer e sentir a dor do outro. Ele não apenas sente a dor da sua mãe, mas providencia que na sua ausência não faltasse para ela apoio, não faltasse para ela sustento, não faltasse para ela cuidado. Tantas são as vezes que eu e você nós nos vemos em momentos tão desesperadores quanto o que Maria enfrentava naquele momento. Tantas são as vezes e os momentos que somos nós que estamos cercados, nós vemos na nossa vida cenas brutais e cruéis. Talvez a morte de um filho, talvez a doença de um ente muito querido, as injustiças as quais nós sofremos dia a dia. Injustiças que são perpetradas não apenas a nós, mas para pessoas que amamos. Também, tantas calúnias são levantadas no meio do nosso sofrimento. O Cristo crucificado olha para nós e consegue não apenas se compadecer, mas providenciar os seus próprios meios para nos tirar do sofrimento e para nos enviar consolo, assistência e auxílio. Por sua vez, no segundo nível de leitura desse texto, nós vemos que Jesus também não se dirige apenas a João: Filho, eis aí a tua mãe. Ele se dirige também para Maria. Ele se dirige para Maria dizendo: Mulher, eis aí o teu filho. Mesmo nos seus momentos de dor, Jesus lembra a Maria de um episódio ocorrido lá no início do Evangelho, no capítulo 2.
quando num casamento em Caná da Galileia, um casamento muito conhecido por nós, onde Jesus transformou água em vinho, nesse casamento, Maria, como uma mãe, exige que o seu filho faça alguma coisa diante da falta de vinho naquela festa. O vinho que era símbolo da alegria. Naquela ocasião, Jesus se refere a Maria não como sua mãe, mas como sua discípula. Ele diz para ela em João capítulo 2, mulher, e não mãe, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A hora de Jesus, agora na crucificação, havia chegado, e Jesus se refere a Maria mais uma vez, não como sua mãe, mas como mulher. Eis aí o teu filho. William Hendrickson, outro comentarista desse texto, chama a nossa atenção para o fato de Jesus se referir a Maria usando a palavra mulher e não mãe, como deveria ser o usual. Hendrickson então registra: Maria não devia mais pensar nele como meramente seu filho, pois quanto mais ela o visse como filho, mais iria sofrer quando ele sofresse. Maria devia começar a vê-lo como seu Senhor. Sim, mesmo assim ela ainda iria sofrer, mas esse sofrimento seria de uma natureza diferente. Ela iria saber que, embora sua agonia fosse indescritivelmente terrível, essa agonia era, contudo, gloriosa por causa de seu propósito. Ela iria então concentrar-se em seu significado redentor. Assim sendo, não mãe, mas mulher, o sofrimento meramente emocional de Maria, como qualquer mãe sofreria por ver o seu filho sendo crucificado, deve ser substituído por algo mais elevado e nobre, isso é, por adoração. Agora, numa circunstância completamente diferente, destituída de toda a alegria que um casamento como era o de Caná poderia proporcionar. Afinal, a alegria da vida estava se esvaindo de Jesus. Jesus novamente lembra a Maria que ela não era mais simplesmente a sua mãe, mas ela era uma serva do Senhor, em quem se cumpriria mais uma vez a vontade do Senhor. Mais do que mãe, Maria agora se tornara uma discípula. Olá, eu espero que você e a sua família, vocês que têm acompanhado essas reflexões, essas palavras nessa sexta-feira da Paixão, que vocês estejam bem, que esteja sendo um tempo de reflexão na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é André Pereira, eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Lago Norte, aqui em Brasília, e eu queria agradecer aos meus amigos pelo convite e pela oportunidade de falar a vocês, especialmente ao lado deles. É um pouco estranho, né? Participar de um culto das 7 palavras assim. A gente sente falta de estar fisicamente juntos, podendo nos abraçar, mas é muito bom perceber a graça de Deus, mesmo na limitação desse tempo de reclusão, mas também nas possibilidades da gente se reunir online, assim, com palavras de amigos em diferentes lugares do país. A minha oração é que o Espírito Santo, que nos une a Deus e uns com os outros, ele continue usando esse tempo para falar com vocês através da palavra dele. Nessa oração eu te convido para a gente olhar juntos para a quarta palavra de Jesus na cruz, a quarta fala de Jesus na cruz. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 27, e eu lerei os versículos 45 e 46. Diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que você me desertou, Deus? A palavra usada aqui por Jesus é no grego a mesma palavra que Paulo usa em 2 Timóteo, capítulos 4, versículos 9 e 10, quando ele fala assim para Timóteo: Timóteo, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica. Tem a ver com um relacionamento rompido, uma deserção. Esse sentimento de abandono, sentimento de ficar sozinho. Nossa situação de isolamento em função da pandemia, ela nos ajuda a compreender um pouco mais essa questão, né? É horrível estar isolado, é horrível estar privado dos relacionamentos, de abraçar, de estar junto na mesma mesa. E quanto mais a gente ama alguém,
pior é isso. Pior é não poder visitar, estar com essa pessoa, falar com ela. E quanto mais especial seria esse momento de estar junto, pior ainda. Pensa, por exemplo, nos casais que se casaram nesse tempo de pandemia, foram impedidos de ter os seus padrinhos, seus avós, seus pais presentes. O meu irmão Mateus está nessa situação e a gente está vivendo isso em família. Ele vai se casar amanhã. A gente cresceu juntos, a gente se alegrou e chorou várias e várias vezes juntos. E agora, em função do cancelamento dos voos, em função do risco de contaminação, a gente não vai poder estar junto nesse momento tão especial na vida dele. E isso dói. Como é que você tem lidado com essas situações? Como é que você tem lidado com a solidão, com o isolamento? Como é que você lida quando você sente esse abandono ou a privação de estar junto num momento especial? Porque é isso que está acontecendo aqui, é isso que está acontecendo nesse texto que a gente leu. E está acontecendo entre Deus Pai e Deus Filho. É por isso que quando Jesus cita o Salmo 22, quando ele pergunta, meu Deus, por que me abandonaste? Essa é uma pergunta profunda, é uma pergunta que envolve todo o Evangelho. A pergunta, ela expressa a dor de Jesus de ter esse relacionamento maravilhoso e eterno com Deus Pai rompido. Naquele momento, Deus abandona Jesus. Deixa eu tentar ser claro aqui. É claro que Deus Pai ainda está ali, mas não é a relação de filiação que está acontecendo nesse momento. A relação entre eles passa a ser a relação entre um juiz e um réu culpado. Jesus está sofrendo uma sentença, ele está assumindo a minha sentença, a sua sentença, a sentença pelos nossos pecados. Esse momento da cruz, ao lado do momento da ressurreição, é o momento mais importante do ministério humano de Jesus, e ele está sozinho, ele está abandonado. O evangelista Mateus, ele tem consciência da importância desse momento. Olha o que ele escreveu ao longo do evangelho. Olha para o capítulo 1, versículo 21. Diz que Maria vai dar à luz a um filho e José deve pôr nele o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados deles. Olha para o capítulo 20, para o versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha para o capítulo 26, versículo 28, quando Jesus diz, esse é o meu sangue, esse é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Jesus sabe o que ele está fazendo. Jesus sabe porque o Pai está o desamparando. Mas dói, ele questiona. O apóstolo Paulo, ele também trata desse tema com um pouco mais de clareza. Ele diz o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 5. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Naquele momento, na cruz, Deus Pai viu em Jesus pecado. E ele, o Deus Santíssimo, que não pode ser contaminado pelo pecado, por amor a nós, por amor à Trindade, por amor à glória dele e na nossa salvação, ele extermina esse vírus do pecado por meio do isolamento. Naquele momento na cruz, Jesus está sofrendo a dor que ele previu no Getsemane. O nosso Cristo está bebendo o cálice da ira de Deus. Um ser humano como nós está pagando o preço pela nossa rebelião contra Deus. Um Deus eterno está drenando no seu próprio ser a ofensa eterna do nosso pecado e da nossa morte eterna. Deus meu, por que me desamparaste? Por amor à salvação, por amor à glória da Trindade, por amor à missão do próprio Cristo de nos resgatar. Por que o Deus Pai abandona o Deus Filho na cruz? Para nos acolher, para perdoar os nossos pecados, para nos adotar como filhos e filhas através da fé em Jesus. Meu irmão, minha irmã, toda vez que você se sentir abandonado, toda vez que você sentir a dor da distância, do luto ou da saudade, toda vez que você se sentir incompreendido, toda vez que você se sentir sozinho, saiba que Jesus se sentiu assim por amor a você. Saiba que a Trindade sofreu essa separação momentânea para acolher você e para que você pudesse ter a companhia de Jesus e do Espírito Santo todos os dias até que ele voltasse. Nessa sexta-feira da paixão,
Saiba que Jesus sofreu o abandono momentâneo, mas o domingo veio com a vitória e com a ressurreição. Por causa disso, se lembra de Romanos 8. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Um abraço. Deus te abençoe. A gente queria te convidar a cantar com a gente Jesus em Tua Presença. Reunimos-nos aqui, sabendo que a gente não está corporalmente todos reunidos, presentes no mesmo lugar, mas a gente pode estar unido pelo Espírito Santo, unidos num só coração, buscando louvar e exaltar o nome de Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Deus abençoe vocês todos. Olá, meu irmão, minha irmã. Sou o pastor Vitor Hermógenes, pastor aqui na Igreja Presbiteriana de Uberaba. Uma alegria poder fazer parte desse projeto de expor as 7 expressões de Jesus na cruz do Calvário. Aprove a mim pregar a respeito da 5ª palavra, da 5ª expressão dita por Jesus na cruz. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, nos diz: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. A 5ª expressão de Jesus na cruz do Calvário evidencia o seu sofrimento, a sua angústia e a sua dor.
Eu me lembro muito bem do momento angustiante da minha vida, no qual depois da minha mãe ser submetida a uma cirurgia e depois de algumas complicações ir para a UTI, ela então clamava a nós, filhos, para que desse para ela um pouco de água. Pelas recomendações médicas, a única coisa que podíamos fazer era molhar um algodão na água, passar o entorno dos seus lábios, para então poder satisfazer um pouco daquela sede que ela sentia. A sede, sem dúvida nenhuma, evidencia uma necessidade vital para o ser humano. Mas afinal de contas, por que Jesus teve sede? Para cumprir as Escrituras. Para cumprir as Escrituras do Salmo 22, versículo 15. Quando esse salmo, um salmo messiânico, anuncia o sofrimento e a vitória do Messias, falava de uma boca seca, de uma língua que procurava algo no céu da boca e que não encontrava nada pelo pavor da morte e pela dureza do sofrimento. Jesus Cristo sofreu no meu e no seu lugar. Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, que fez do nada tudo existir com o poder da sua palavra, que conforme o relato do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele é o princípio de todas as coisas. Nele tudo subsiste e sem ele nada do que foi feito se fez. O Deus glorioso se fez carne, esvaziou a si mesmo, tornou-se figura humana, despiu-se da sua glória, se fez homem, nasceu numa manjedoura simples, foi criado no meio de uma família com limitações financeiras, sofreu, cansou-se, passou pelo desenvolvimento de todo ser humano, foi tentado em todas as coisas, teve fome e agora nós lemos que ele também teve sede. Jesus Cristo sofreu no nosso lugar para nos ensinar duas coisas através dessa palavra. Em primeiro lugar, Jesus Cristo sofreu, teve sede para evidenciar e para identificar a sua humanidade. O Deus glorioso se fez homem. Sofreu tudo no nosso lugar. Ele não simplesmente participou de um debate apologético acerca do sofrimento. Ele não participou de uma definição epistemológica a respeito do sofrimento. Antes, Jesus Cristo sofreu, padeceu. Ele é homem de dores e sabe o que é sofrer. Todo o sofrimento que nós passamos, toda dor que nós sentimos, toda angústia que nós enfrentamos, Jesus Cristo se identifica com cada uma delas, porque Deus se fez homem e sofreu no nosso lugar. Ele teve sede de água, mas ele estava inundado profundamente no cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar da esperança futura. Jesus Cristo nos ensina em primeiro lugar nessa palavra que ele é homem. Mas em segundo lugar, nós também podemos aprender com essa palavra que se por um lado Jesus demonstra o seu lado humano nessa expressão, ele também rechaça a sua faceta divina. Ao longo das Sagradas Escrituras, como no capítulo 4 desse mesmo Evangelho de João, no capítulo 7 desse mesmo Evangelho de João, Jesus Cristo é aquele que vai dizer: todo aquele que tem sede, venha a mim, porque eu farei fluir um rio de água viva. Quem bebe dessa água jamais voltará a ter sede. Jesus Cristo teve sede para então preparar para cada um de nós, para todo coração árido, para todo solo desértico, uma esperança de um manancial de água viva. Jesus Cristo é aquele que oferece para todos os que têm sede a plenitude de uma vida saciada nele mesmo. Jesus Cristo é homem que sofreu, mas ele é Deus que provê a fonte da água da vida para todo o coração sedento. Tem sede de Jesus? Tem sede para parar de sofrer ao longo da vida?
tenha plena certeza de que nele nós encontramos água viva, que dele flui um rio de água viva e que todo sofrimento humano não pode ser comparado com a glória que ele vai revelar a cada um de nós. Jesus teve sede para que nós pudéssemos ser abastecidos pela fonte da água da vida que procede da cruz do Calvário. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca e salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, lá a estrela da manhã, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Dessa cruz desejo aqui sempre recordar-me, bela sombra salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois ao lar eterno irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Numa sexta-feira como essa, há 2000 anos, um evento marcou a história de toda a humanidade. Jesus Cristo morreu na cruz para nos perdoar, nos religar com Deus. O evangelista João nos conta uma boa notícia no seu evangelho. João, capítulo 19, ele nos conta o seguinte: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso,
curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus Cristo teve sede e, tendo pedido água, foi-lhe oferecido vinagre. Ele tomou e logo depois diz: está consumado, e entrega o seu Espírito e morre. Você pode estar me questionando como isso pode ser uma boa notícia. Ele disse: está consumado, acabou, chegou o fim. Mas isso, está consumado, não é uma expressão de término, de fracasso, de alguém que perdeu, de alguém que correu e perdeu ao final. Está consumado é uma frase de vitória. Está consumado tem como primeiro princípio que alguém pagou a dívida. Quando alguém pagava uma dívida com outra pessoa, dizia: está consumado. Eu paguei a dívida. No Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, houve uma consequência. Aquele que comer do fruto certamente morreria. E essa morte é morte física e morte espiritual. Era necessário que alguém morresse para que a dívida fosse paga e novamente pudéssemos ter um diálogo, um relacionamento com Deus. A morte espiritual gera distanciamento de Deus, gera afastamento. A morte espiritual é aquele vazio que sente-se dentro do coração. Aquele vazio que tenta ser preenchido por amores, paixões, afazeres, trabalhos, dinheiro, sexo, poder. Jesus Cristo diz: está consumado, a dívida foi paga. E agora podemos ter um relacionamento com Deus. Ele pode preencher o vazio que tem dentro do coração humano. A dívida foi paga. O relacionamento pode ser novamente estabelecido. Podemos ter intimidade. Isso não quer dizer que vamos ter alegrias ou felicidades, mas isso quer dizer que vamos ter contentamento. O vazio do interior do coração humano é preenchido por Deus. Está consumado. Era a expressão dita quando alguém concluía uma tarefa. A tarefa de Jesus Cristo era morrer pelos nossos pecados. Há muito tempo atrás, um casal não podia ter filhos. Eles eram estéreis. Seu nome, Abraão e Sara. O Deus de todo o universo deu filhos para eles. O nome dessa criança era Isaac. Pouco tempo depois, o próprio Deus pediu essa criança como sacrifício. Abraão subiu uma alta colina com o objetivo de oferecer essa criança. No momento em que ele está oferecendo Isaac, um anjo interrompe e diz que não era necessário que aquela criança fosse oferecida. Ao contrário, Deus oferece naquele momento um cordeiro que é oferecido como sacrifício. Esse evento é um símbolo, é uma referência àquilo que está acontecendo agora. Jesus Cristo é o cordeiro que o próprio Deus oferece. Mas não para sacrifício e para remissão do pecado de Abraão, mas de todo aquele que com fé sincera reconhece que Jesus é Senhor. Com fé sincera, reconhece que pode oferecer, que esse sacrifício oferecido por Deus pode perdoar o seu pecado. E nesse sentido, a tarefa foi cumprida. Jesus diz: eu cumpri a tarefa, está consumado. Agora podemos ter diálogo, intimidade e relacionamento sincero com Deus, pois o sacrifício, a santidade novamente pode ser estabelecida. A salvação em Jesus Cristo é oferecida a cada um de nós em Jesus Cristo. Está consumado. Era a expressão dita quando um sacerdote concluía as suas atividades sacrificiais. Nada pode limitar ou restringir a sua salvação. Nossa salvação não está limitada a rituais religiosos, porque o próprio sacerdote Jesus Cristo cumpriu todas as exigências da lei. Não é por usos e costumes que você vai adquirir a sua salvação. Não é para obediência a líderes religiosos que você obtém a sua salvação. Somente por meio de Jesus Cristo, o sacrifício final. Nada pode restringir a sua salvação, porque a salvação é um ato de fé em Jesus Cristo. Está consumado. Hoje,
eu e você podemos relembrar que numa sexta-feira, há muito tempo atrás, Jesus Cristo morreu para nos religar a Deus. Guarde essa mensagem em seu coração. Que Deus lhe abençoe. Swadikra Koprajawepon. Meu nome é Thiago Gomides, sou pastor e missionário aqui na Tailândia e juntamente com a minha esposa Mila e a minha filha Sofia, nós queremos participar do movimento de plantação de igrejas aqui nesse país. E é uma alegria muito grande, uma honra, na verdade, poder trazer para vocês nesse dia tão especial, Sexta-feira da Paixão, a última reflexão da última palavra falada por Jesus na cruz. É interessante porque nós, como seres humanos, evitamos a todo momento falar ou imaginar o dia da nossa morte. Nós tentamos nos afastar de momentos de dor, de momentos de aflição, de angústia. E isso, no mínimo, a gente tem que chegar a uma conclusão que, no mínimo, é um pouco de infantilidade e maturidade diante da realidade da vida. É um fato, todos nós vamos passar por dificuldades e até mesmo pela morte. Por que então evitá-los? Eu estou vivendo num país budista, oficialmente budista, e no ensino de Buda, ele diz que a vida é sofrer. Então, para solucionar esse problema, ele propõe que a iluminação do ser humano se dá quando ele deixa de sofrer, quando ele extingue todo o sofrimento, ou seja, para de existir. O Evangelho de Jesus Cristo vai completamente no lado oposto, em direção oposta ao ensinamento de Buda, porque Jesus veio ao mundo. Ele abraçou a condição humana e com todas as suas angústias e dores, até as suas últimas consequências. Saibamos, irmãos e irmãs, que Deus habita também na dor e nas provações humanas. Ele é um Deus conosco, Deus Emanuel. Por isso vamos aprender com Ele a passar pelo vale da sombra da morte. O nosso texto é Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 49, que diz assim a palavra do Senhor. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e se afastar. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Os 2 primeiros versículos, 44 e 45, mostram a manifestação dramática do juízo e da ira de Deus, que dessa vez não caem sobre o povo, mas sobre o seu Filho Jesus Cristo, que assumiu no nosso lugar no tribunal de Deus, para satisfazer a justiça divina e apaziguar totalmente a ira santa. Seu sacrifício expiatório nos justifica e santifica, e por isso nos dá acesso à presença de Deus e nos garante definitivamente a vida eterna após a morte. Diante das trevas encobrindo o dia, o tremor da terra, de acordo com o relato de Mateus, e o rasgar do véu, gerando confusão no templo, em meio às preparações da festa da Páscoa, Jesus grita com toda a força dos seus pulmões, a sua versão do Salmo 31:5, que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi com um suspiro ofegante ou um desespero que Jesus morreu. Foi um grito de vitória, de satisfação por ter cumprido tudo o que o Pai lhe pediu. E mesmo em meio a dor e sofrimento, Jesus se entrega completamente aos cuidados do Pai.
Por isso, eu queria pensar em 2 princípios que a gente pode aplicar nas nossas vidas e no nosso relacionamento com Deus, diante de situações adversas, caos, sofrimento e até mesmo diante da morte. Primeiro, Jesus sabia que tinha um Pai santo, bom, amoroso e todo-poderoso. O Salmo 31 é um salmo que era bem conhecido para os judeus porque eles sempre oravam esse salmo antes de dormir. O salmo fala que mesmo diante de dificuldades, de perseguição, de injustiça, eles podiam confiar no caráter de Deus, porque somente em Deus existe segurança em meio às angústias dessa vida. Jesus então adicionou a esse salmo, a esse versículo, a sua relação com Deus como seu Pai. Porque Jesus não estava inaugurando uma religião, mas na verdade um movimento de filhos e filhas de Deus em missão pelo mundo para louvor e glória de Deus. Para nos entregar então completamente aos cuidados de Deus, como Jesus fez, nós precisamos nos relacionar com Ele de fato e de verdade, conhecendo quem Ele realmente é. Deus é o seu único lugar de refúgio. Você confia plenamente em Deus? O segundo ponto que eu queria colocar é que, porque Jesus conhecia o seu Pai, ele confiava 100% nele. Então, ele se entrega de maneira satisfatória, com satisfação às mãos poderosas e graciosas de Deus. Jesus não foi assassinado pelos judeus ou pelos romanos. Jesus viveu uma vida totalmente entregue ao Pai, disposto a sofrer até as últimas consequências por nós, pecadores. Isso a gente pode ver em João 10, 14 a 18, quando ele diz: por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Então, irmãos e irmãs, agradar ao Pai e fazer a sua vontade era o seu único desejo. Jesus não tinha outra prioridade ou anseio que dividisse a sua mente e o seu coração. Glorificar a Deus e cumprir os seus propósitos era o que governava as suas escolhas diárias. Possivelmente, nós, nos dias de hoje, confiamos mais nos falsos deuses deste mundo e por isso não conseguimos nos entregar completamente aos cuidados do Pai. Conforto, dinheiro, poder, prazer e a lista pode prosseguir. Reflita honestamente o que disputa o lugar de Deus na sua vida e na sua agenda. Lucas encerra então essa perícope mostrando que as pessoas que viram tudo isso se retiraram lamentando e batendo nos peitos, como sinal de profunda angústia e remorso. Perceberam seu erro em não confiar em Deus e se render a Ele. Por isso, acabaram em desespero, medo e caos. Léo Tolstói, um famoso escritor russo do século XIX, escreveu que ele se tornou cristão porque viu o testemunho de homens e mulheres comuns, mas porque criam em Jesus, tinham um poder que os capacitava a enfrentar a vida e a morte com paz e alegria. Eu diria que essas pessoas viveram satisfeitas em Deus, pois se entregaram completamente aos cuidados do seu Pai Celestial, como fez o nosso Senhor Jesus, e assim somos hoje desafiados a nos entregar a Ele diante da cruz de Cristo. Vamos orar? Deus Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de te conhecer e de saber que o Senhor morreu por nós. Nos dê a graça de te conhecer mais no dia de hoje e assim nos render completamente, confiando plenamente nas suas poderosas mãos. Mãos essas que um dia foram perfuradas e pelo seu sangue nos comprou e por isso nos aproximamos a Ti. Nos rendemos a Ti e pedimos, Deus, nos dê a graça de glorificar ao Senhor nesta vida, até nos encontrarmos nos novos céus e na nova terra. Para a honra e glória do Teu nome que eu oro. Amém.
mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,